Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mariana e hoje nós iremos conversar sobre complexo regional. Mas antes disso, eu vou recordar aqui com vocês o que já vimos durante esse bimestre, tá? No início, vimos a indústria no mundo, né? Esse processo industrial do mundo e também no Brasil. Vimos o posicionamento de alguns presidentes frente ao processo industrial, claro, conteúdo requerido pela nossa gerência regional, né, pelos nossos parâmetros, e também vimos o conteúdo agora, mais recentemente, de globalização e o neoliberalismo. A gente viu 2 vídeos comentando como é o processo de globalização, o que é o neoliberalismo. E aí agora a gente vai voltar um pouquinho para o Brasil especificamente. Claro, né, não deixaremos de fazer atividades sobre essa ideia de globalização e neoliberalismo, porém temos que dar seguimento aos nossos conteúdos. Então vamos lá. Os complexos regionais, no caso, compartimentam o Brasil em 3, que são as regiões geoeconômicas, certo? Considerou, para, no caso, diferenciar esses complexos regionais, as características socioeconômicas e naturais das regiões. Ou seja, não foi apenas as características econômicas, não foram apenas as naturais, não. Foram as socioeconômicas e também naturais. Os limites da região não coincidem com os limites políticos administrativos dos estados. Por quê? Porque, no caso, consideram as características macro mesmo. Não vai pegar apenas os estados ali, vai pegar uma região maior, levando em consideração essas questões sociais, econômicas e também naturais. A formação histórica territorial de cada região e sua inserção na divisão territorial do trabalho. Ou seja, cada região possui uma especificidade em relação a essa produção e essa divisão do trabalho. A gente sabe, a região Nordeste teve principalmente a pecuária, a cana-de-açúcar no litoral. A gente tem a região Sudeste, que principalmente teve como questão econômica a cafeicultura e depois a indústria. E no Norte, principalmente a atividade econômica foi a borracha, né? Foi a extração do látex. Então a gente percebe que essa divisão do trabalho, ela influencia na ocupação e na formação histórica da região também. Beleza? Então, aqui tem as regiões geoeconômicas. Vocês podem ver direitinho aí, gente. Que é dividida em Amazônia. A região geoeconômica não seria norte, seria a Amazônia. Está em verde, prestem bem atenção. Não esqueçam dessa região, das 3, no caso, 3 complexos regionais, que é a Amazônia. A gente tem o complexo regional Nordeste, aqui em amarelo. E temos em laranja o complexo regional Centro-Sul, que seria uma ligação de estados do centro, do sudeste e também do sul do nosso país, beleza? Que no caso, né, vocês vão entender essa diferenciação, o porquê esses três complexos regionais. Então, bora lá. O complexo amazônico, ele seria, no caso, um dos complexos, por quê? Porque ele teria uma densidade populacional baixa, o complexo do Nordeste mediana e o complexo Centro-Oeste alta. Ou seja, a densidade populacional do complexo Centro-Sul, não Centro-Oeste, mas Centro-Sul é alta. A urbanização no complexo amazônico é baixa, no complexo Nordeste, média. E essa urbanização, no caso no Centro-Sul, é alta. Então, vocês estão conseguindo diferenciar cada complexo. É simples, né? Mas dá para entender. Economia, no caso, no complexo Amazônia, o extrativismo e alguns polos industriais. Esse polo perdeu o acento. No complexo Nordeste, tinha-se agricultura, indústria, tem-se, né? E turismo como principais atividades. E no complexo Centro-Sul tem-se a indústria, o setor terciário de serviços e comércio e a agropecuária, tanto a agricultura como a pecuária, como avançados no caso. A vegetação, no caso do complexo amazônico, no caso, a floresta amazônica em si, né?
O Complexo Nordeste tem uma vegetação tropical, cerrado, caatinga, Mata Atlântica, perpassa por um pouquinho de cada um. E já no Complexo Centro-Sul tem-se a Mata Atlântica, o cerrado, as araucárias e o Pantanal também. O clima no Complexo Amazônico é um clima equatorial úmido e tropical. No Complexo Nordeste é um clima tropical e semiárido, né? Nosso surubim não nos deixa mentir. E o Complexo Centro-Sul é tropical e subtropical. São, no caso, climas mais amenos, né? Com temperaturas um pouquinho mais baixas. Lembrando que para esses complexos serem formados, foram levados em consideração população e urbanização, que são questões mais sociais, levados em consideração também a economia, mas também a natureza, vegetação, clima e relevo, né? Então, quanto ao relevo, tem-se planícies e depressões no Complexo Amazônico, tem-se planaltos, depressões e planícies no Nordeste e tem-se planaltos e serras, no Complexo Centro. A diferenciação dos complexos regionais é em relação à vegetação, certo? Vocês percebem que o predomínio do Complexo Amazônico é a floresta amazônica em si, né? Aqui no Complexo Nordeste, o predomínio é a caatinga, mas também tem outros tipos. E no Complexo do Centro, a Mata Atlântica, Centro-Sul, a Mata Atlântica é a principal, né? Mas também tem outras variedades de vegetação. Aqui a gente tem os climas, como eu já disse a vocês também, só mais para vocês terem uma noção de como se diferencia no mapa mesmo. O equatorial, o clima semiárido, né? O clima tropical, subtropical, aqui no Centro-Sul. Então, melhor especificando o Complexo Amazônico, a gente percebe que pega uma partezinha do leste do Maranhão, que no caso o Maranhão é do Nordeste, mas o Complexo Amazônico consegue adquirir quando a gente leva em consideração as questões naturais, sociais e econômicas. O sul do Tocantins também consegue ser, no caso, trazido, né, para essa região norte. E o sul do Mato Grosso também, ele é acoplado à região norte, sendo que ele é do centro-oeste, como nós sabemos, né? Então, que o Complexo Amazônico pegou uma parte do Maranhão, a parte leste. Já a parte oeste fica para o lado do Nordeste, aí, no Complexo Nordestino. E o norte de Minas Gerais, que no caso faz parte do Sudeste, também está no nosso Complexo Nordestino, se levar em consideração as questões naturais e também socioeconômicas. Aí aqui, mais algumas imagens relacionadas à sua produção, ao turismo e também à produção de laranja, como vocês podem ver em Pernambuco e Rio Grande do Norte. Aí vocês percebem uma parte de Minas Gerais também faz parte do nosso Centro-Sul, né? Aqui é o Centro-Sul. O sul do Tocantins também está no Centro-Sul. E assim como o sul do Mato Grosso faz parte desse Centro-Sul, que é o nosso complexo. Então, era isso que eu queria mostrar a vocês, os nossos 3 complexos, ou então regiões geoeconômicas, que foram discriminadas por Geiger ou Geiger, como queiram. E dessa forma, nós conseguimos observar, né, as diferenciações, tanto econômicas, sociais e naturais, lembrando que não respeitam a divisão de estados, né? Esses estados são cortados ao meio por vezes, levando em consideração os fatores que eu já citei anteriormente. Espero que tenham entendido. Espero também que qualquer problema, qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá? Não esqueçam de entrar mesmo, falem, perguntem, indaguem e sabem que eu estou sempre aqui. E nas próximas oportunidades, ou conversaremos pelo Meet, né, para tirar mais dúvidas dos conteúdos que vimos até agora, ou então a gente realiza atividades, né? Nós realizamos essas atividades. Então, um grande abraço, tchau, tchau!